Você já parou para pensar que talvez, agora mesmo, exista uma planta capaz de aliviar sua dor de cabeça, melhorar seu sono, acalmar sua ansiedade ou fortalecer sua imunidade, crescendo num vaso na janela da sua cozinha? Ou pior, que essa planta já existiu na sua casa um dia e você simplesmente não sabia para que ela servia. Isso acontece com milhões de pessoas. Elas têm camomila no quintal e compram remédio para dormir na farmácia. Elas passam ao lado de uma hortelã e tomam um antiácido. Elas jogam fora as folhas de uma planta que poderia estar aliviando a dor de um familiar, porque ninguém ensinou. E é exatamente isso que eu vou mudar hoje. Neste vídeo, eu vou te apresentar 9 plantas medicinais que você pode cultivar em casa, com vaso, em jardim ou até numa garrafa PET na janela, e vou te mostrar como usar cada uma delas de forma segura, eficaz e baseada no que a ciência e a tradição popular já comprovaram. Não precisa ser especialista em botânica, não precisa de jardim grande, não precisa de nenhum conhecimento prévio, precisa só de vontade. E se você ficar até o final deste vídeo, garanto que vai sair daqui com um conhecimento que vai mudar a forma como você olha para as plantas à sua volta para sempre. Mas antes de eu te mostrar a lista completa, preciso te contar uma coisa importante. Existe uma dessas 9 plantas que a maioria das pessoas tem em casa há anos, usa de forma completamente errada e por isso nunca sente os seus benefícios reais. Eu vou revelar qual é essa planta e o jeito certo de usá-la mais para frente nesse vídeo. Então fica comigo, vale muito a pena. Agora, antes de começar a lista, deixa eu te contar uma história rápida. Existe uma estimativa da Organização Mundial da Saúde que, quando li pela primeira vez, me deixou sem palavras. Segundo a OMS, cerca de 80% da população mundial ainda depende de alguma forma de plantas medicinais para cuidar da saúde. 80%. Isso não é folclore, isso não é coisa do passado. Isso é hoje. E enquanto a indústria farmacêutica cresceu e se modernizou, algo precioso foi se perdendo: o conhecimento simples, prático e acessível de como usar a natureza a nosso favor. Avós que sabiam o que fazer com uma folha de boldo quando o fígado doía, mães que preparavam chá de erva cidreira quando a criança estava agitada, comunidades inteiras que tratavam gripes, inflamações e ansiedade sem precisar sair de casa. Esse conhecimento não desapareceu. Ele só foi esquecido. E hoje, com o que a ciência moderna descobriu sobre fitoterápicos, temos algo ainda mais poderoso: a sabedoria popular confirmada por evidências. As plantas que eu vou te apresentar hoje não são misticismo. Elas têm compostos ativos estudados, mecanismos de ação documentados e um histórico de uso que vai de séculos a milênios. E o mais bonito de tudo, você pode tê-las em casa. Acessíveis, vivas, prontas para usar. Então vamos começar. Planta número 1. Se existe uma planta que carrega em suas flores miúdas o poder de acalmar o mundo, essa planta é a camomila. Delicada, aromática, com aquelas flores brancas e amarelas que parecem miniaturas de margaridas. A camomila é provavelmente a planta medicinal mais consumida do mundo. E não é por acaso. Seus compostos ativos principais, especialmente a apigenina, têm ação comprovada sobre o sistema nervoso central. A apigenina se liga a receptores no cérebro de maneira semelhante ao que fazem alguns medicamentos ansiolíticos. Ou seja, a camomila literalmente conversa com seu sistema nervoso. Para que serve a camomila? Ansiedade e estresse. A camomila é um dos fitoterápicos mais estudados para o tratamento de ansiedade leve a moderada. Um estudo publicado no Journal of Clinical Psychopharmacology mostrou que o uso regular de extrato de camomila reduziu significativamente os sintomas de ansiedade generalizada em comparação ao placebo. Insônia e dificuldade para dormir. Quem toma um chá de camomila antes de dormir não está apenas sendo romântico. A planta tem efeito sedativo suave e real. Ajuda a relaxar a musculatura, reduz a ativação do sistema nervoso e facilita a entrada no sono. Problemas digestivos, cólicas, gases, estômago nervoso, gastrite leve. A camomila tem ação
antiespasmódica e anti-inflamatória no trato digestivo. Ela relaxa os músculos lisos do intestino e estômago, aliviando desconforto e cólicas, inflamações cutâneas. Externamente, a camomila é usada em compressa para inflamações de pele, olhos irritados e pequenas feridas. Você já se perguntou por que camomila é a planta mais vendida em sachês de chá no mundo inteiro? Porque funciona e porque é segura. Como cultivar em casa? A camomila ama sol. Precisa de pelo menos 4 horas de luz direta por dia. Pode ser cultivada em vasos médios, com substrato leve e bem drenado. Floresce na primavera e no verão. Você pode colher as flores quando estiverem totalmente abertas e deixá-las secar à sombra para usar ao longo do ano. Como usar? Chá. 1 colher de sopa de flores secas para cada 200 ml de água quente, não fervente. A água muito quente destrói parte dos compostos ativos. Tampe a xícara e deixe em infusão por 10 minutos. Tome 2 a 3 vezes ao dia. Com pressa. Prepare o chá concentrado. Deixe amornar, embeba um pano limpo e aplique na área inflamada. Atenção! Pessoas alérgicas a plantas da família Asteraceae, como girassol e crisântemo, podem ter reação à camomila. Se você for alérgico, converse com seu médico antes de usar. Se você tem uma hortelã em casa e usa ela só para colocar em caipirinha ou enfeitar prato, meu amigo, você está desperdiçando um tesouro. A hortelã é uma das plantas medicinais mais versáteis que existe. E o seu princípio ativo principal, o mentol, é um dos compostos vegetais mais estudados pela medicina moderna. Para que serve a hortelã? Dores de cabeça tensionais. Isso aqui eu preciso que você preste atenção, porque pode mudar sua vida. Um estudo publicado na revista Cefalalgia comparou a eficácia do óleo essencial de hortelã aplicado na testa com o paracetamol para dores de cabeça tensionais. O resultado: eficácia equivalente. Você leu certo. Aplica-se uma solução de óleo de hortelã nas têmporas e na testa, massageia suavemente e em 15 a 30 minutos a dor de cabeça melhora. Isso porque o mentol estimula os receptores de frio da pele, interrompendo o ciclo de dor. Problemas digestivos, síndrome do intestino irritável, gases, distensão abdominal, náuseas. A hortelã é um dos tratamentos naturais mais eficazes para esses problemas. O mentol relaxa o músculo liso do intestino, reduz espasmos e facilita a eliminação de gases, congestão nasal e respiratória. O vapor do chá de hortelã ou a inalação do óleo essencial abrem as vias aéreas, facilitam a respiração e têm ação antibacteriana e antiviral, fadiga mental e foco. Estudos mostram que apenas o aroma da hortelã aumenta a concentração, melhora a memória de trabalho e reduz a sensação de cansaço mental. Tenha uma planta no seu escritório. Como cultivar em casa? A hortelã é uma das plantas mais fáceis de cultivar e também uma das mais invasivas. Se plantada diretamente no jardim, ela se espalha rapidamente. Em vasos, fica contida e feliz. Precisa de boa luminosidade, solo úmido e regas regulares. Quanto mais você colhe, mais ela cresce. Como usar? Chá. 1 colher de sopa de folhas frescas ou 1 colher de chá de folhas secas para 200 ml de água quente. Infusão de 5 a 8 minutos, tampada. Tome até 3 vezes ao dia. Para dor de cabeça, dilua 2 gotas de óleo essencial de hortelã em 1 colher de sopa de azeite ou óleo de coco. Aplique nas têmporas e na testa com massagem suave. Evite o contato com os olhos. Inalação. Coloque folhas frescas numa bacia com água quente. Curve-se sobre ela e cubra a cabeça com uma toalha por 5 a 10 minutos. Atenção! Não use óleo essencial de hortelã puro em crianças pequenas ou bebês. O mentol pode causar dificuldade respiratória em pequenos. Use sempre diluído em adultos. Existe uma planta que tem o aroma do limão, a gentileza da camomila e o poder de devolver a calma nos dias mais caóticos. Essa planta é a erva cideira, também chamada de melissa.
Ela é cultivada há mais de 2000 anos na Europa e no Oriente Médio. Os gregos a usavam para atrair abelhas. O nome melissa vem do grego e significa exatamente isso: abelha. E não é difícil entender por quê. O perfume desta planta é simplesmente irresistível. Mas além do aroma encantador, a erva cidreira tem uma composição química impressionante: ácido rosmarínico, flavonoides, térpenos compostos que têm ação direta sobre o sistema nervoso, o sistema imunológico e o sistema digestivo. Para que serve a erva cidreira? Ansiedade e agitação. A erva cidreira age como um ansiolítico suave e natural. Estudos mostram que ela aumenta os níveis de GABA no cérebro, o neurotransmissor responsável por frear a hiperatividade neuronal. É literalmente como se ela colocasse o volume do seu sistema nervoso um pouco mais baixo. Insônia. Combinada com valeriana, a erva cidreira é um dos fitoterápicos mais estudados para a melhora da qualidade do sono. Mas sozinha também funciona muito bem para quem tem dificuldade de relaxar antes de dormir. Herpes labial. Isso surpreende muita gente. Extratos de erva cidreira têm ação antiviral comprovada contra o vírus herpes simplexis. Aplicada topicamente em creme ou compressa, ela reduz a duração e a intensidade dos surtos de herpes labial, tensão pré-menstrual e cólicas. A planta tem ação antiespasmódica e ajuda a aliviar cólicas menstruais e sintomas de TPM como irritabilidade e ansiedade. Você já ficou tão estressado que seu estômago doeu? A erva cidreira cuida dos dois ao mesmo tempo. Ela acalma a mente e o abdômen. Como cultivar em casa, a melissa adora locais com sol da manhã e sombra à tarde. Cresce bem em vasos grandes, com solo rico e regas moderadas. Em climas quentes, pode precisar de um pouco mais de sombra para não murchar. É uma planta bastante rústica e resistente. Como usar chá? 2 colheres de sopa de folhas frescas ou 1 colher de chá de folhas secas para 200 ml de água quente. Infusão de 10 minutos tampada. Tome à noite, 30 minutos antes de dormir, para ansiedade e insônia. Para herpes, prepare um chá concentrado, 3 colheres de sopa em 100 ml de água. Deixe esfriar e aplique com algodão na área afetada 3 a 4 vezes ao dia. Tem uma planta na sua cozinha que talvez você use só para temperar frango assado. E enquanto você a usa assim, está ignorando um dos estimulantes cognitivos mais poderosos que a natureza oferece: o alecrim. O aroma do alecrim é tão poderoso que estudos mostram que apenas inalá-lo, sem nem consumir a planta, já melhora a memória, a concentração e o estado de alerta. Pesquisadores da Universidade de Northumbria, no Reino Unido, descobriram que pessoas expostas ao aroma de alecrim em uma sala tiveram desempenho até 15% melhor em testes de memória. 15%, só pelo cheiro. Mas os benefícios do alecrim vão muito além da memória. Para que serve o alecrim? Circulação sanguínea. O alecrim é um dos melhores estimulantes circulatórios vegetais que existem. Ele dilata os vasos sanguíneos, melhora o fluxo de sangue para o cérebro e os músculos e é usado há séculos para tratar problemas como má circulação nas extremidades, sensação de pés e mãos frios, queda de cabelo. Aqui vem outra surpresa. Um estudo publicado na revista Skin Med comparou o óleo de alecrim com o minoxidil, medicamento padrão para queda de cabelo. Após 6 meses de uso, o resultado: eficácia semelhante, com menos efeitos colaterais. Dores musculares e articulares. O alecrim tem ação anti-inflamatória e analgésica quando aplicado topicamente. Óleos e pomadas com alecrim são usados para aliviar dores musculares, artrite e tensão. Digestão. Estimula a produção de bile, melhora a digestão de gorduras e alivia a sensação de estômago pesado após refeições. Antioxidante e proteção celular. O alecrim é rico em ácido carnósico e ácido rosmarínico, compostos com poderosa ação antioxidante que protegem as células do dano oxidativo. Como cultivar em casa? O alecrim ama sol. Precisa de pelo menos 6 horas de luz direta por dia.
É uma planta mediterrânea, acostumada ao calor e à seca, não gosta de excesso de água. Solo bem drenado e regas espaçadas. Pode ser cultivado em vasos médios e cresce bem por muitos anos sem muito cuidado. Como usar? Chá. 1 colher de sopa de folhas frescas para 200 ml de água quente, infusão de 8 minutos tampada. Tome 1 a 2 vezes ao dia para memória e foco. Coloque ramos de alecrim fresco em locais onde você trabalha ou estuda. O simples aroma já tem efeito. Para queda de cabelo, ferva 3 colheres de sopa de alecrim em 500 ml de água por 5 minutos. Deixe esfriar, coe e use como enxague após o shampoo. Massagie o couro cabeludo antes de enxaguar. Atenção! O alecrim pode estimular contrações uterinas em doses elevadas. Gestantes devem evitar consumo medicinal. Uso culinário em quantidades normais é seguro. Agora, chegamos a uma planta genuinamente brasileira. Uma planta que os povos indígenas do sul e sudeste do Brasil conhecem e usam há séculos. Uma planta que passou por avaliação científica rigorosa e foi aprovada pela Anvisa como fitoterápico seguro e eficaz. A espinheira santa. Essa planta nativa da Mata Atlântica tem folhas pontiagudas e espinhosas, daí o nome, e guarda em sua composição compostos que fazem dela uma das melhores plantas para a saúde gastrointestinal que a medicina popular brasileira conhece. Para que serve a espinheira santa? Gastrite e úlcera gástrica. Esta é a indicação principal e mais estudada da espinheira santa. Ela reduz a produção de ácido gástrico, tem ação anti-inflamatória na mucosa do estômago e acelera a cicatrização de úlceras. Estudos publicados por pesquisadores da UFRGS comprovaram sua eficácia comparável a medicamentos convencionais para gastrite. Refluxo gastroesofágico. Pela mesma ação de regulação da acidez gástrica, a planta ajuda a aliviar o refluxo e a queimação que sobe para o esôfago. Ásia e desconforto pós-refeição. Para quem sofre daquela sensação de estômago pesado, queimação ou desconforto após comer, o chá de espinheira santa tomado antes ou após as refeições pode fazer uma diferença enorme. Antiulcerogênico. Além de tratar a úlcera já instalada, a planta demonstrou ação preventiva. Ela protege a mucosa gástrica da ação agressiva dos ácidos. Você sabe quantas pessoas no Brasil tomam omeprazol diariamente por anos? E você sabia que o uso prolongado de inibidores de bomba de próton tem efeitos colaterais documentados, como deficiência de magnésio, B12 e maior risco de fraturas ósseas? Não estou dizendo para abandonar seu tratamento médico, mas estou dizendo: conheça as alternativas naturais que a ciência já validou, como cultivar em casa. A espinheira santa é uma árvore ou arbusto de crescimento lento. Pode ser cultivada em vasos grandes ou diretamente no jardim. Prefere meia sombra e solo úmido e rico. É uma planta nativa, adaptada ao clima brasileiro, resistente e de baixa manutenção. Como usar chá? 1 colher de sopa de folhas secas para 200 ml de água. Ferva por 5 minutos. Esta é uma decocção, não uma infusão. As folhas são rígidas e precisam de fervura para liberar os princípios ativos. Tome 30 minutos antes das refeições principais, até 3 vezes ao dia. Atenção importante: a espinheira santa é contraindicada durante a gestação e a amamentação. Ela tem ação que pode prejudicar o desenvolvimento fetal e reduz a produção de leite materno. Não use se estiver grávida ou amamentando. Tem uma memória afetiva que muita gente tem da infância. O chá que a avó fazia quando a barriga doía. Aquele cheiro adocicado, quente, reconfortante. Para a maioria dos brasileiros, esse chá era de erva doce, e a avó estava certa. A erva doce, também chamada de anis, tem propriedades medicinais que vão muito além do reconforto emocional que seu aroma traz. Para que serve a erva doce? Gases e distensão abdominal. Este é o uso mais antigo e mais documentado da erva doce. O anetol, seu principal composto ativo, tem ação carminativa poderosa. Ele relaxa a musculatura do intestino.
Facilita a eliminação de gases e reduz a distensão abdominal. Cólicas intestinais. Pela mesma ação antiespasmódica, a erva doce alivia cólicas intestinais em adultos e crianças. É uma das plantas mais seguras para uso em bebês e crianças pequenas, sempre com orientação pediátrica. Tosse e problemas respiratórios. A erva doce tem ação expectorante. Ela fluidifica o muco nos brônquios, facilita sua eliminação e alivia a tosse produtiva. É um ingrediente comum em xaropes naturais. Para tosse, amenorreia e cólicas menstruais. A planta tem leve ação estrogênica e é usada tradicionalmente para regular ciclos menstruais irregulares e aliviar cólicas. Dá digestão e apetite. Estimula a produção de suco gástrico e melhora a digestão geral. É usado como aperitivo digestivo em muitas culturas mediterrâneas. Como cultivar em casa, a erva doce é uma planta anual, o que significa que ela completa seu ciclo em um ano e precisa ser replantada. Cresce melhor em canteiros ou vasos grandes, com solo fértil e bem drenado. Adora sol pleno. Pode crescer bastante, até 60 centímetros de altura. Suas flores em formato de guarda-chuva amarelo são muito ornamentais. Como usar? Chá. 1 colher de chá de sementes amassadas para 200 ml de água quente. Infusão de 10 minutos tampada. As sementes precisam estar amassadas ou moídas para liberar o anetol. Tome após as refeições para digestão e gases. Para bebês com cólica, consulte sempre o pediatra antes de oferecer qualquer chá a bebês. Quando indicado, o chá deve ser bem diluído e em pequenas quantidades. Inalação para tosse. Adicione 1 colher de chá de sementes em água quente e inale o vapor. Se eu precisasse escolher uma única planta para ter em casa pensando na saúde da pele, escolheria a calêndula sem hesitar. Essa flor laranja vibrante, que ilumina qualquer canteiro onde é plantada, é uma das plantas medicinais mais poderosas para uso externo que existe. E é tão segura que é usada em produtos para bebês recém-nascidos. A calêndula contém flavonoides, triterpenos e carotenoides, compostos com ação anti-inflamatória, cicatrizante, antifúngica e antibacteriana. Para que serve a calêndula? Cicatrização de feridas. Esta é a indicação mais estudada e documentada da calêndula. Ela acelera a cicatrização de pequenas feridas, cortes, arranhões e abrasões de pele. Estimula a produção de colágeno, reduz a inflamação local e combate a proliferação de bactérias na ferida, dermatites e eczemas. A calêndula alivia a coceira, vermelhidão e descamação características das dermatites de contato e eczema atópico. Estudos clínicos mostram que cremes com extrato de calêndula são tão eficazes quanto hidrocortisona leve para dermatite de fralda. Queimaduras solares e irritações. Aplique uma compressa de chá de calêndula em queimaduras leves por sol, pele irritada ou vermelhidão. O alívio é rápido e o processo de cura é acelerado. Candidíase e infecções fúngicas. A planta tem ação antifúngica documentada contra Candida albicans. Banhos de assento com chá concentrado de calêndula são usados para candidíase vaginal como complemento ao tratamento médico. Úlceras na boca. Enxague bucal com chá de calêndula alivia aftas, gengivite e irritações na mucosa oral. Saúde da pele no geral. O uso regular de óleo, o creme de calêndula hidrata, suaviza e protege a pele. É especialmente benéfico para peles secas, sensíveis ou danificadas. Como cultivar em casa, a calêndula é uma das plantas mais fáceis e recompensadoras de cultivar. Ama sol pleno, cresce bem em vasos ou canteiros e floresce praticamente o ano todo em climas amenos. Quanto mais você colhe as flores, mais ela produz. As flores devem ser colhidas pela manhã, quando totalmente abertas, e podem ser secas à sombra para uso ao longo do ano. Como usar chá compressa? 2 colheres de sopa de flores secas para 200 ml de água fervente. Infusão de 15 minutos tampada. Use como compressa na área afetada 3 a 4 vezes ao dia. Óleo de calêndula.
Encha um vidro com flores secas de calêndula e cubra completamente com azeite ou óleo de girassol. Feche e deixe em local quente e iluminado por 4 a 6 semanas. Coe e use o óleo para hidratação e cicatrização. Banho de assento. Prepare um chá bem concentrado com 4 colheres de sopa de flores em 500 metros de água. Coe e adicione à bacia com água morna. Se existe um superalimento que merece o título de planta medicinal mais versátil do mundo, esse título pertence ao gengibre. Usado há mais de 5.000 anos na medicina ayurvédica indiana e na medicina tradicional chinesa, o gengibre passou por centenas de estudos científicos modernos. E a cada estudo, os pesquisadores descobrem novos mecanismos de ação e novos benefícios. O gengibre não é uma planta, é uma farmácia inteira numa raiz. Para que serve o gengibre? Náuseas e enjoos. Esta é a indicação mais robusta do gengibre em termos de evidências científicas. Grávidas com enjoo matinal, pessoas com náusea pós-quimioterapia, viajantes com enjoo de movimento, o gengibre é eficaz em todos esses cenários. Uma meta-análise publicada no British Journal of Anesthesia analisou vários estudos e confirmou sua eficácia superior ao placebo para náuseas. Dores inflamatórias e artrite. O gengibre inibe as mesmas enzimas que anti-inflamatórios como ibuprofeno e aspirina inibem, as COX-1 e COX-2. Estudos mostram que o uso regular de gengibre reduz a dor e a rigidez articular em pacientes com osteoartrite, imunidade e infecções respiratórias. O gengibre tem ação antiviral, antibacteriana e imunoestimulante. É um dos melhores aliados para prevenir e tratar gripes, resfriados e infecções de garganta. Digestão e metabolismo. Estimula a produção de enzimas digestivas, melhora o esvaziamento gástrico e ativa o metabolismo. Estudos sugerem que o consumo regular de gengibre aumenta ligeiramente a termogênese corporal. Controle de glicemia. Pesquisas recentes mostram que o gengibre melhora a sensibilidade à insulina e ajuda a controlar os picos de glicose após as refeições, sendo especialmente interessante para pessoas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Sempre em combinação com acompanhamento médico. Dores menstruais. O gengibre é tão eficaz quanto o ibuprofeno para alívio de dismenorreia. Um estudo iraniano publicado no Journal of Alternative and Complementary Medicine demonstrou isso diretamente. Como cultivar em casa. O gengibre é surpreendentemente fácil de cultivar. Compre uma raiz orgânica de gengibre no mercado, deixe de molho em água por um dia e plante em vaso largo e profundo, com terra rica em matéria orgânica. Precisa de calor, umidade e sombra parcial. Em 8 a 10 meses, você terá sua própria raiz para colher. Como usar? Chá fresco. Rale ou corte em fatias finas 2 a 3 centímetros de raiz fresca. Ferve em 300 ml de água por 10 minutos. Adicione mel e limão a gosto. Tome 2 a 3 vezes ao dia. Para náusea, mastigar um pequeno pedaço de gengibre fresco é eficaz e rápido. Para dor articular, além do chá, aplique o suco de gengibre misturado com óleo de coco na articulação e massageie. Atenção, o gengibre tem efeito anticoagulante. Pessoas que usam anticoagulantes como warfarina devem consultar o médico antes de usarem doses medicinais. Evite doses elevadas na gravidez, mais de 1 grau por dia. E chegamos à última planta desta lista, a nona, a que eu deixei por último, não por ser a menos importante, muito pelo contrário. Eu deixei a lavanda por último porque ela é talvez a planta que mais transforma o ambiente de uma casa, não só pela beleza das suas flores roxas e pelo perfume que é uma das fragrâncias mais reconhecidas e amadas do mundo, mas pelos seus efeitos documentados sobre a mente e o sistema nervoso. A lavanda é aromaterapia científica. É o que acontece quando a beleza e a medicina se encontram numa mesma planta. Para que serve a lavanda? Ansiedade, um medicamento fitoterápico baseado em óleo de lavanda, o Silexan,
Foi aprovado na Europa para tratamento de ansiedade leve a moderada após demonstrar eficácia equivalente a benzodiazepínicos em estudos clínicos duplo-cegos. Isso não é cheiro bonito. Isso é medicina, insônia e qualidade do sono. Estudos mostram que a exposição ao aroma de lavanda antes de dormir aumenta o sono de ondas lentas. O sono profundo restaurador reduz o tempo para adormecer e melhora a qualidade geral do sono. Pacientes com insônia crônica relatam melhora significativa com o uso de lavanda. Dores de cabeça. Inalação de óleo essencial de lavanda durante crises de enxaqueca e cefaleia tensional demonstrou redução da intensidade da dor em estudos clínicos. Cicatrização e queimaduras. Historicamente, o óleo de lavanda foi o primeiro óleo essencial a ser usado modernamente na aromaterapia clínica, quando René Maurice Gattefossé, químico francês, queimou a mão num acidente de laboratório e mergulhou em lavanda por instinto, descobrindo sua ação cicatrizante, repelente natural. O aroma da lavanda repele mosquitos, traças e outros insetos. Sachês de lavanda seca nos armários protegem roupas de traças. Como cultivar em casa. A lavanda é uma planta mediterrânea que ama sol intenso e solo seco e bem drenado. Ela odeia excesso de água. Raízes encharcadas a matam rapidamente. É uma das poucas plantas medicinais que cresce melhor quando você a negligencia um pouco. Em vasos, use substrato muito poroso e regue com moderação. Prefere climas mais secos e amenos. Como usar? Aromaterapia. Borrife algumas gotas de óleo essencial num difusor no quarto 30 minutos antes de dormir. Ou simplesmente coloque um raminho de lavanda fresca na cabeceira. Sachê para dormir, encha um pequeno saquinho de pano com flores secas de lavanda e coloque sob o travesseiro. Banho relaxante. Adicione 5 a 10 gotas de óleo essencial de lavanda na água do banho morno. Chá. 1 colher de chá de flores secas para 200 ml de água quente. Infusão de 10 minutos. Tome à noite para relaxar. Lembra que lá no início do vídeo eu disse que existe uma dessas plantas que a maioria das pessoas tem em casa, usa há anos e usa de forma completamente errada. Chegou a hora de revelar. A planta é a hortelã. E o erro que quase todo mundo comete é este: ferver a hortelã. Parece insignificante, mas não é. O mentol, o composto responsável por praticamente todos os benefícios medicinais da hortelã, é extremamente volátil. Isso significa que ele evapora facilmente com o calor. Quando você ferve a hortelã, o mentol simplesmente vai embora junto com o vapor. Você faz um chá que cheira bem, tem gosto bom, mas perdeu boa parte dos princípios ativos. O correto é sempre fazer uma infusão. Coloque as folhas na xícara, despeje água quente, não fervente, idealmente entre 85 decadente e 90 decadentes. Tampe imediatamente para não perder o vapor e deixe em infusão por 5 a 8 minutos. Esse detalhe, aparentemente pequeno, pode dobrar ou triplicar a eficácia do seu chá de hortelã. E isso se aplica a outras plantas de compostos voláteis também: camomila, erva cidreira, lavanda. Nunca ferva, sempre infusão tampada. Para as plantas de raízes e cascas, como gengibre e espinheira santa, a fervura é necessária porque os compostos ativos estão ligados a estruturas mais densas que precisam de calor para se liberar. Guarde essa informação. Ela vai mudar a qualidade de todos os seus chás medicinais daqui para frente. Antes de encerrar, preciso falar de algo que considero fundamental e que muitos vídeos sobre plantas medicinais ignoram. Plantas medicinais são medicamentos naturais, e medicamentos naturais ou sintéticos têm indicações, contraindicações, dosagens e interações. O fato de algo ser natural não significa que é inofensivo em qualquer quantidade para qualquer pessoa. Então aqui vão os princípios de segurança que eu quero que você carregue com você. Primeiro, sempre consulte seu médico ou farmacêutico antes de iniciar o uso medicinal de qualquer planta se você tiver doenças crônicas, estiver grávida, amamentando ou usando medicamentos de uso contínuo. Interações entre plantas e medicamentos existem e podem ser sérias.
Segundo, comece com doses baixas. Quando introduzir qualquer planta nova, comece com metade da dose recomendada e observe como seu corpo responde nos primeiros dias. Terceiro, não substitua tratamentos médicos em andamento sem orientação. Plantas medicinais são excelentes como complemento e prevenção. Em doenças estabelecidas, devem somar ao tratamento, não substituir. Quarto, identifique com certeza o que você está plantando e usando. Existem plantas muito parecidas visualmente que têm efeitos completamente diferentes. Se tiver dúvida sobre a identificação de uma planta, não consuma. Quinto, o uso prolongado de qualquer planta medicinal deve ser supervisionado. Assim como você não tomaria um medicamento por ano sem acompanhamento médico, o mesmo princípio vale para fitoterápicos. Com esse conhecimento e com esse cuidado, as plantas medicinais são aliadas extraordinárias para a sua saúde e qualidade de vida. Agora, você tem o conhecimento. E talvez esteja se perguntando, por onde começo? Deixa eu te dar um roteiro prático. Se você quer começar com apenas uma planta, comece com a que mais se encaixa na sua necessidade principal. Tem ansiedade ou dificuldade para dormir? Comece com a camomila ou a erva cidreira. Sofre de problemas digestivos? Espinheira santa ou erva doce. Quer melhorar a imunidade? Gengibre. Quer cuidar da pele? Calêndula. Se quiser montar uma horta medicinal básica, sugiro começar com 3 plantas de fácil cultivo: hortelã, alecrim e camomila. As 3 crescem bem em vasos pequenos numa janela ensolarada. Têm múltiplos usos e são quase impossíveis de matar. Para comprar sementes ou mudas, procure mercados orgânicos, viveiros locais ou lojas de jardinagem. Dê preferência a plantas orgânicas. Algumas espécies são tratadas com pesticidas que você definitivamente não quer no seu chá. Invista num bom livro de fitoterapia. O formulário de fitoterápicos da Anvisa está disponível gratuitamente online e é uma excelente referência com monografias completas de plantas validadas cientificamente no Brasil. E lembre sempre, a jornada com as plantas medicinais não é sobre ter uma coleção impressionante. É sobre construir uma relação, aprender a observar, entender o que cada planta oferece e, ao longo do tempo, desenvolver uma intimidade com a natureza que vai transformar não só a sua saúde, mas a sua forma de ver e viver no mundo. Existe algo profundamente humano na relação entre as pessoas e as plantas medicinais. Antes de hospitais, antes de farmácias, antes de laboratórios farmacêuticos, havia as plantas. Havia a sabedoria acumulada de gerações, que observaram, experimentaram, transmitiram, que entenderam que a natureza muitas vezes já carrega a solução para o que nos aflige. Essa sabedoria não é inferior à ciência moderna. Em muitos casos, ela foi o ponto de partida da ciência moderna. A aspirina veio da casca do salgueiro. A morfina veio da papoula. A quinina, tratamento para a malária, veio da quina. A penicilina veio de um fungo. A natureza sempre soube. O que perdemos foi a intimidade com ela, a capacidade de olhar para um vaso na janela e ver não apenas decoração, mas medicina viva. De entender que aquele chá que a avó fazia não era superstição, era conhecimento destilado por séculos. E agora você tem esse conhecimento de volta, não como alternativa ao médico, não como substituição à ciência, mas como complemento, como um elo reconectado, como uma forma de participar ativamente do cuidado com a sua saúde. Cuide das suas plantas. Elas vão cuidar de você. Se esse vídeo te acrescentou algo, se você aprendeu pelo menos uma coisa que vai mudar a forma como você cuida de você mesmo e das pessoas que ama, deixa o like. Compartilha com alguém que precisa saber disso. E se inscreve no canal, porque ainda temos muita história para contar e muito conhecimento para compartilhar. Até o próximo vídeo.